Que os bancos ganham muito dinheiro emprestando para as pessoas e cobrando juros por isso não é nenhuma novidade. Mas o que poucas pessoas sabem na verdade é que esses mesmos bancos também pegam dinheiro emprestado com quem quiser emprestar para eles e, dependendo da época, ainda pagam excelentes prêmios por isso. E cá entre a gente, nós estamos em um desses momentos aí em que emprestar dinheiro para os bancos está valendo muito a pena. Uma das melhores formas para você fazer isso, emprestar dinheiro para os bancos, não é a poupança, é o que nós chamamos de CDB. Você já deve ter visto esse nomezinho rodando por aí, até mesmo no aplicativo do seu banco ou corretora, certo? Especialmente agora que os investimentos em renda fixa estão em alta e você pode ter boas rentabilidades correndo pouco ou nenhum risco, ao contrário do que estava acontecendo há cerca de 2 anos atrás, onde os investimentos mais seguros e líquidos do mercado não estavam rendendo praticamente nada. E como o mundo das finanças e principalmente dos investimentos não é algo que se aprende nas escolas e muito menos no dia a dia, é muito raro que as pessoas tenham acesso às melhores opções de investimento. E quando essas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, elas são logo fuziladas com uma série de dúvidas. O que é CDB, o que é CDI, o que é tesouro direto, renda fixa, renda variável, criptomoedas, corretora, como investir. E hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre um dos melhores e mais versáteis investimentos do momento, quando o assunto é ter boas rentabilidades sem correr nenhum risco. Se liga no investimento aí, malandro. Se liga no investimento CDB, Certificado de Depósito Bancário. Um investimento muito simples que você pode fazer utilizando apenas seu celular através do aplicativo da sua corretora ou do seu banco. Mas antes de investir, você precisa saber que existem diferentes tipos de CDBs. Nós já vamos falar tudo o que você precisa saber. As principais diferenças entre os CDBs envolvem como e quanto eles vão render e a liquidez de cada um. Pois existem os que você pode resgatar a qualquer momento e outros que você depende de um prazo. Também existem alguns cuidados, ok? Mas não são cuidados que envolvam tanto risco, mas sim avaliar alguns custos de oportunidades, pois existem alguns indicadores para você ficar de olho e escolher o CDB que vai te trazer mais dinheiro. E como faz parte desse quadro aqui, no final do vídeo vamos investir na prática para você ver como é fácil e simples. Tudo que te pedimos em troca é que você largue esse dedo de investidor nesse like aqui, e isso ajuda demais o canal. Também se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo semanal aqui, beleza? Falando agora sobre o CDB pós-fixado. Basicamente, o investimento pós-fixado é aquele que você vai saber a sua rentabilidade ao final do prazo do resgate. Ou seja, não há uma rentabilidade pré-definida. Essa rentabilidade vai acompanhar um indexador. Um indexador nada mais é do que uma referência. Por exemplo, o CDI. O CDI nada mais é do que o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é uma taxa utilizada para as operações entre os bancos no mercado financeiro. Então, o que você precisa saber agora é que o CDB é um investimento e o CDI é uma taxa de referência, e essa é a taxa de referência que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Acreditem, eles fazem isso. É aqui que você tem que ter mais atenção, porque essa taxa do CDI sempre ela está variando, e no dia de hoje ela está 13,15, porém um ano atrás ela chegou a 1,90, e a rentabilidade pós-fixada vai acabar acompanhando o movimento dessa taxa DI. Então é muito importante que a gente tenha a noção de como que está essa taxa, até para a gente mensurar a nossa estratégia de investimento. Nossa, maravilhoso! Bom demais. Quando você está inspirado também você manda uns trem bom, hein? De data. Vale ressaltar que é nesse tipo de CDB atrelado ao CDI é que vamos encontrar os CDBs com liquidez diária, ou seja, os títulos que a gente pode resgatar a qualquer momento. Por isso eles são um dos queridinhos aí para quem quer formar reserva de emergência ou até mesmo uma reserva de oportunidade com a liquidez diária. Lembrando que recomendamos sempre estar aplicando ali no CDB pagando pelo menos 100% do CDI. Falando nisso, 100% do CDI quer dizer que se o CDI hoje vale 13,15%, 100% do CDI vai valer 13,15% ao ano. Muitas das vezes algumas pessoas pensam que o 100% seria 100% de retorno. Isso daí é um erro dos investidores iniciantes. E fique de olho também, pois nem todos os CDBs têm liquidez diária. Obviamente, quando você vai fazer a aplicação, tem todas as informações: prazo de vencimento, liquidez, ativo.
Galera, agora um cálculo aqui rapidinho só para você ter uma mensuração maior de quanto isso rende, né? Por exemplo, um CDB liquidez diária atrelado ao CDI. Hoje o CDI está 13,15% ao ano, então o CDB 100% ali estaria rendendo para você, se você tivesse aplicado R$2.000 após um ano. Se o CDI permanecesse com essa taxa, você ia ganhar mais ou menos ali R$260. Já para uma pessoa que tem ali R$200 mil aplicado num CDB desse tipo, essa pessoa vai estar ganhando mais ou menos R$2.190 por mês enquanto dorme. E se você acha que isso é pouco, basta você se perguntar se com R$200 mil você consegue comprar um imóvel e ganhar esse mesmo valor com aluguéis. Provavelmente você vai perceber aí que você conseguiria talvez metade disso, talvez um pouco menos. E aí que vem a grande pergunta, né? Será que nesse momento de alta da renda fixa, onde você consegue boas rentabilidades em investimentos muito seguros, inclusive em outros pagando ainda mais do que isso que eu te mostrei, como vai ser mostrado agora, será que a gente não deve olhar mais para a renda variável, para as ações, o mercado imobiliário, os fundos imobiliários, as criptomoedas? Porque ali você tem risco, né? E agora você consegue ter rentabilidade, bastante rentabilidade, sem riscos. Bom, a gente vai te falar aqui no final do vídeo tudo que a gente pensa a esse respeito e nós vamos te mostrar que não é bem por aí não. Existem grandes oportunidades nesse momento, porém vai requerer um pouco mais do seu conhecimento e principalmente do seu emocional. Fica com a gente aí até o fim que a gente vai te mostrar tudo. Indo direto ao ponto aqui agora sobre outro indexador. A gente falou do CDI, vamos falar agora do IPCA, ou seja, os CDBs atrelados ao IPCA. O IPCA, pessoal, a grosso modo aí, nada mais é do que a inflação. Então por que esses investimentos são bem interessantes, né? Você vê o preço das coisas subindo. E isso é mensurado pelo índice oficial da inflação, que é o IPCA. Então, o IPCA, vamos dizer que ele tenha subido aí 10% em um ano, 5% em outro ano. A inflação, né, em média, bem importante ressaltar isso. Se um determinado ano a inflação subiu 7%, 5%, esse CDB vai ser corrigido por isso e ainda te dar mais um prêmio. Então, a gente entende aí que ele é um híbrido, né? Na verdade, ele tem uma rentabilidade ali pré-fixada, que já é acordado para você. Por exemplo, IPCA mais 5. Quer dizer o quê? A inflação vai ser corrigida mais 5% ao ano. Isso é muito interessante, apesar de que você não sabe exatamente ali do quanto você vai ganhar, mas você entende que o preço das coisas estão subindo, o seu poder de compra está diminuindo, mas aquele dinheiro ali investido no CDB desse tipo está sendo protegido contra a inflação. Vale ressaltar também que nesse caso aí você não tem nenhum tipo de investimento com liquidez diária, tá? Eles sempre vão te pedir um vencimento, um prazo, para eles te entregarem tudo isso aí corrigido. E como eu mencionei aqui híbrido, né, um pós-fixado com pré-fixado, vale a pena também falar dos CDBs pré-fixados. Esse aí é o mais simples de ser explicado. Basicamente, o banco ali vai te falar, olha, me empresta o dinheiro, eu vou te pagar com rentabilidade X, 13% ao ano, 15% ao ano, 10% ao ano, isso varia, tá? Mas sempre também ali com um prazo, com um vencimento. Depois de uns anos você resgata isso aí. Isso é bom porque você também consegue ter uma previsibilidade total. É bom para quem quer fazer um plano para aquele dinheiro. Fabricinho, então, ó, já que a gente falou pro pessoal aí que tem alguns custos de oportunidade, alguns riscos de mercado, como é que você avalia isso aí pra gente? Uma dica aí, rápida pra galera. Bom, vamos lá. Então a primeira dica que a gente tem que avaliar é sobre risco de mercado, né? Com as 3 possibilidades de investimento, né, a gente tem também o ciclo de mercado que a gente deve acompanhar e ver o movimento da taxa de juros, que é algo que vai impactar diretamente nos seus investimentos. De forma simples, a gente tem que ver como que está o movimento da taxa de juros no atual momento. Hoje a gente vê uma taxa de juros subindo, ou seja, os investimentos atrelados à parte pós-fixada vai ter um retorno mais positivo. Em contrapartida, né, os investimentos que foram feitos pré-fixado com juros mais baixos, ele tem um risco de mercado de ter uma taxa mais baixa do que está sendo negociado hoje. No entanto, quando a gente vê uma redução de taxa de juros, a estratégia pré-fixada ela já é muito mais interessante, pois a gente já consegue travar a taxa num valor mais alto e, consequentemente, a gente consegue manter uma taxa elevada quando a gente vê uma queda de taxa de juros. Já o investimento atrelado à inflação, ele de fato é para garantir um ganho real, pois as duas aplicações a gente tem um risco ainda de não ter um ganho real. Então, se a gente vê a taxa de juros muito elevada e a inflação elevada também, a gente acaba anulando o retorno desse investimento. Já os títulos atrelados à inflação garante uma rentabilidade real para as suas aplicações. Então, basicamente, o que você está querendo dizer, hoje, por exemplo, o CDI está aí 13,15%. Exato. Uma pessoa vai lá e compra um pré-fixado de 14% para 2026, exemplo. Aí, o ano que vem, a gente volta como estava o ano passado, que é
relativamente difícil, mas vai que acontece, né? A gente em determinado momento aí, daqui a um ano, o CDI esteja 2%, ou seja, você conseguiu garantir 14% a um ano até 2026, mesmo a taxa caindo. Em contrapartida, se o CDI sobe pra caramba, aí você tá deixando de ganhar um pouco ali com aquele seu pré-fixado. Exatamente, esse é um dos principais riscos de mercado, né? Por isso a gente tem que acompanhar todo o movimento de taxa de juros para tomar as decisões mais assertivas ali nos seus investimentos. E para você entender o nível de segurança que um CDB traz, bom, na verdade você está sim emprestando dinheiro para um banco, certo? Quando você investe no CDB. Mas a verdade é que, mesmo que esse banco venha a quebrar, você ainda está seguro em até 250 mil investidos, porque você tem ali o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente é isso. Ele te assegura com investimentos de 250 mil no máximo por instituição, com limite ali de 1 milhão. E se você tem esse valor para investir, 1 milhão, por aí, provavelmente você vai querer diversificar. Então a chance de você esgotar esse seu seguro aí é muito pequena, a menos que você não queira mesmo buscar conhecimentos. Outro nome aqui para você guardar, rating. Basicamente, rating, né, são empresas de classificação de risco, ou seja, elas vão avaliar a qualidade e o risco das empresas, nesse caso dos bancos. Para você entender melhor, dá uma olhada nessa tabela. Essa tabela onde contém as 3 agências de risco, ou seja, as principais agências ali que vai avaliar a empresa, a saúde financeira dela, até para avaliar se é bom ou não o investimento. As 3 principais são Fitch, Standard & Poor's e Moody's. No caso da Standard & Poor's, né, o risco mais baixo ali que é avaliado é o AAA. Quando um risco AAA é que a empresa é saudável, que ela tem condições ali de arcar com as suas dívidas. E no pior caso ali é o nível D, ou seja, o nível D é onde a empresa deu o calote. No caso dos CDBs, né, a gente sempre recomenda ali estar trabalhando de um CDB que no mínimo o CDB tem um rating A, AA ou AAA. Se a gente estiver nesse nível aí, a gente já consegue garantir uma segurança dos seus investimentos. E como mencionado pelo Breno, né, além dessa avaliação de risco, as aplicações em CDBs têm a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que tem a proteção ali de até 250 mil por CPF em cada instituição financeira. Lembrando que a gente pode ter a garantia de até 1 milhão por CPF em todo o mercado. E sobre o imposto de renda aqui no CDB, assim como no Tesouro Direto, ela também segue a tabela regressiva, que é essa que está aparecendo para você aí. Mais uma vez ressaltando também, esse imposto de renda é retirado ali diretamente da fonte, beleza? Ou seja, você vai investir normalmente e você já vai recebendo os seus rendimentos diariamente, se for numa liquidez diária, por exemplo, sem o imposto de renda. Assim como acontece com o IOF, que nos primeiros 29 dias ali também são retirados diretamente da fonte. Você já vai recebendo tudo isso aí com deduções, não se preocupe, beleza? Então, se não ficou bem claro aqui, esses impostos são retirados apenas dos rendimentos, tá bom? Então agora, galera, a gente está chegando na parte em que a gente vai investir na prática aqui para te mostrar como é simples, beleza? Mas antes disso, vamos responder aquela perguntinha que a gente fez no início do vídeo. Será que esse é o momento, então, que a gente deve olhar somente para a renda fixa, deixar de lado a renda variável, as ações, o mercado de ações, né? O mercado imobiliário, os fundos imobiliários, criptomoedas e tudo mais que é renda variável? Bom, a verdade é o seguinte: historicamente, nos momentos ali em que os investimentos em renda fixa estão rendendo bastante, estão em alta, acontece que muitas pessoas deixam a bolsa de lado, deixam o mercado de ações de lado, justamente para ter mais segurança. Mas o que acontece nesse momento? E esse é o ponto mais importante. Os preços das ações e dos fundos imobiliários e tudo mais tende a cair. Um bom investidor, os maiores investidores olham para isso e enchem os seus olhos de alegria, porque na verdade eles entendem que eles vão comprar aquilo que eles sempre compram, o que eles amam, o que eles gostam, o que traz maior retorno com um preço descontado. É como se fosse aí uma Black Friday a longo prazo, certo? Então, isso é uma coisa a ser considerada. Existe aí uma correlação negativa. Quando a taxa de juros é elevada, os investimentos em renda fixa naturalmente rendem mais, assim como o CDI, que está diretamente ligado ali à taxa Selic, por exemplo, mas os investimentos em renda variável ficam descontados, e aí você consegue comprar coisas com preço muito menor. Inclusive, a gente já fez aqui um vídeo falando sobre o Dividend Yield, onde você entende que se você compra uma ação no momento que ela está descontada, daquele bolo ali que você comprou, você tem um Dividend Yield muito maior. Se for uma empresa pagadora de dividendos, por aí vai, ou seja, você consegue ter rentabilidades muito maiores
de acordo ali com o preço que você pagou, do que o próprio CDI aí no momento. Pensa nisso. Agora, eu vou deixar esse card aqui para você, caso você queira saber mais sobre isso. O ponto é que existe muito mais a ser considerado. Existe um pensamento que a gente sempre fala aqui de portfólio. E é isso que você tem que seguir no fim das contas. Uma filosofia de investimentos, para que você tome sempre as melhores decisões baseada no raciocínio que veio antes de quedas, que veio antes de altas da taxa de Selic, que veio antes de qualquer cenário mundial. Você tendo isso estabelecido, você sempre vai surfar todas as ondas de queda, de alta e por aí vai. Turma, aqui é o Fabrício Faria e vamos mostrar na prática aqui como investir no CDB. Atualmente eu estou utilizando o aplicativo do Banco Itaú, Ion Itaú. Então, primeiramente a gente vai selecionar o aplicativo. Aqui ele vai pedir a senha eletrônica. Vou acabar entrando aqui no meu aplicativo. Vamos fazer primeiramente a validação para poder acessar o banco. Quando selecionarmos vitrines, vai ter as opções de investimento, fundo de investimento, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e vamos ter CDB e renda fixa. Ao selecionar CDB e renda fixa, aqui primeiramente já aparece o título que a gente quer investir, CDB pós-fixado com a rentabilidade 100% do DI. Apesar desse vencimento ser em junho de 2027, esse papel tem liquidez diária, ou seja, a gente pode aplicar e resgatar a qualquer momento. Aqui em cima a gente já pode fazer um filtro, vamos selecionar CDBs e o tipo de rentabilidade. A gente pode escolher qual tipo de rentabilidade que a gente vai querer, atrelado ao CDI, à inflação ou pré-fixado. Aplicação mínima também e o resgate. Então vamos analisar aqui, vamos aplicar o filtro dentro do CDI, inflação e pré-fixado para ver os tipos de investimentos que aparecem. Então aqui a gente consegue ver os títulos pré-fixados, por exemplo, esse aí do CDB pré-fixado Facta pagando 14,22 e já o Facta pós-fixado pagando 111% do CDI. Então a gente consegue ver todas as aplicações disponíveis aqui para o papel. No nosso caso a gente vai selecionar o CDB com liquidez diária, então vamos aplicar o filtro aqui novamente. Então a gente vai selecionar aqui CDB Banco Itaú. Aqui tem um valor da rentabilidade, a aplicação mínima, data de vencimento até o horário da aplicação e as informações adicionais. Aqui a gente consegue ver que o emissor é o próprio Banco Itaú, a classe de ativo pós-fixado. Vamos em investir, vamos selecionar o valor, está só carregando aqui, vamos colocar aqui aplicar, vamos selecionar o valor de R$100, vamos em continuar. Após continuar, vai pedir a confirmação e vai ter as informações. Aqui também a gente tem a informação do imposto de renda. Aqui eu posso colocar a identificação, vamos colocar aqui reserva de emergência, para sempre estar aparecendo no nosso extrato. Opa, aqui ficou um pouquinho grande, vou colocar só reserva. Então, confirmar, verificando o e-token. Após a verificação, a transação vai ser validada e vai gerar um comprovante. Então aqui, tudo certo com a aplicação. E agora vamos ao comprovante. Então aqui podemos ver o comprovante. E a aplicação foi concluída com sucesso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar com as pessoas que você acham que devam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E também não deixe de seguir o nosso perfil do Instagram, @regra número 2. Por lá vocês vão ter acesso a conteúdos diários sobre o mercado financeiro e dicas sobre investimentos. Ficou bom, né? É isso aí. Cara, legal demais. Pô, velho, semana passada a gente falou de criptomoedas, né? E hoje de CDB, né? Hoje de CDB. Olha aí, a gente falou Tesouro Direto no outro, criptomoedas semana passada. E, tipo assim, a galera já começa a perguntar, né? Será que aquele gráfico lá, porque aquele gráfico que a gente mostrou daquele lance do Realized Value, né? Que na verdade, se for de fato isso mesmo, historicamente, é um momento insano. Exatamente, inclusive o CDB seria bom para reserva de emergência, né? Quem tem o CDB nesse momento aí já pega, já taca ali. Tem outras oportunidades também, outros protocolos crescendo muito, né? Bom que a galera pode ver esse primeiro vídeo aí, né? Se eles assistiram o vídeo anterior também e tal. Porque senão eles vão acabar perdendo essa oportunidade e deixando dinheiro na mesa, né? É? Isso é o mais importante. Caramba, hein, velho? Olha só.